Saudações, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu falo nosso porque esse canal só faz sentido com a presença de vocês aí, compartilhando, participando. Meu nome é Paulo Fragoso e durante mais de 30 anos eu tenho dedicado toda a minha vida profissional a trabalhar na gestão do canal de distribuição. Desses 30 anos, pelo menos uns 10 atuei como consultor, instrutor, palestrante e professor universitário nessa área e desenvolvi uma série de conteúdos. Hoje eu já não atuo nessa área, assim, com palestras, continuo na gestão do canal, mas aí com negócio próprio. E então eu resolvi compartilhar com vocês tudo o que foi desenvolvido ao longo desses anos. E a gente vai tentar trazer vários exemplos, mas um dos que a gente vai estar mais em foco são exemplos do canal Atacadista Distribuidor. Primeiro, porque durante muito tempo foram os nossos principais clientes e desenvolvemos uma série de rotinas com esses profissionais. E eu tenho um grande respeito pelos vendedores, promotores que atuam nesse mercado. Mais de 50% de todo o que se consome da área de mercearia no Brasil passa pelo atacadista distribuidor. São em torno de 120 mil profissionais no Brasil, dos quais que trabalham em condições bem difíceis, em cima de motos, enfrentando chuva, sol, visitando algumas comunidades bem insalubres, perigosas, fazendo até cobrança de clientes nessas comunidades. Então tenho muito respeito por esses profissionais. Da mesma forma como tenho um grande respeito pelos representantes. Os representantes comerciais, eles muitas vezes são vistos apenas como aquele cara que chega para tirar um pedido. Na realidade, eles são verdadeiros gestores de canal. Eles constroem canais, eles constroem relações. E relação entre pessoas não é uma coisa que você construa de uma hora para outra. Então, muitas vezes você se associa só que vou trocar, tirar um representante e botar ali um vendedor e eu vou ter o mesmo ganho, vai ser mais barato. Esquece que há toda uma gestão de um canal envolvido, de relacionamentos de longo prazo. E gestão do canal, um dos tripés é esse, relacionamento interpessoal. Então, meu grande respeito a todos os representantes, meus cumprimentos aos representantes comerciais do Brasil. Bom, nesse primeiro bloco do que a gente vai chamar aqui de uma série de vídeos, então a gente vai tratar de técnicas de vendas. E vou mostrar que você não precisa de 100 formas de fechamento de sucesso fantástica para chegar ao fechamento de venda. Você não precisa fazer o cliente dizer sim 1, 2, 3 vezes antes de oferecer o produto. Muito pelo contrário, o processo de vendas é uma coisa natural. Razão inclusive que eu fiz questão de gravar esse primeiro vídeo aqui no fundo do quintal aqui de casa, com essa natureza maravilhosa aí ao fundo, para mostrar que é um processo que vai fluir naturalmente. Então, a gente vai explicar o porquê isso acontece. Bom, antes de falar do processo de venda, a gente precisa entender que há um processo de compra. Imagine a venda como uma dança, onde o vendedor, ele é o cavalheiro, o comprador é a dama, o cavalheiro irá conduzir a dama. Então, antes de eu entender o processo de vendas, vamos agora entender o processo de compra. Como é que existe basicamente 3 comportamentos de compra. O primeiro, vamos chamar assim, que é um comportamento experimental. Você quer viver uma determinada experiência. Não é uma coisa racional, simplesmente você quer aquilo ali, você acha que é importante para a sua vida. Como, por exemplo, você ter vontade de viajar para conhecer um determinado lugar ou ir a um determinado show. Você quer aquela experiência, não precisa ser uma experiência marcante, pode ser experiências do dia a dia, a experiência de, eu quero conhecer aquele novo restaurante. Então isso nos forma como seres humanos, essa vontade de ter essas experiências. Então isso é uma primeira forma de comportamento, ela não chega apesar dela ter traços racionais nela, ela não parte de uma análise racional, mas sim de um desejo de viver uma experiência.
A segunda forma de que a gente observa o comportamento do consumidor é no que diz respeito àquele comportamento coletivo, ou seja, aquela comunidade, aquele grupo, aquela sociedade a qual eu estou inserido, consome aquilo daquela forma, então eu também me comporto assim. Um exemplo muito interessante é com cirurgias plásticas. O Brasil não é o país mais rico do mundo, com certeza, nós não temos a maior população mundial, mas somos o país que mais faz cirurgias plásticas. Por quê? Pegando um exemplo, uma mulher colocou próteses nos seios, mostrou às amigas delas que acharam bonito e vão querer aquilo também. Então, à medida que minha amiga A colocou, minha amiga B colocou, eu também quero colocar. Aquela moça vai pensar, eu também quero me colocar, e assim vai. Então há esse comportamento coletivo, todos estão fazendo, então eu vou fazer também, porque eu quero estar alinhado com o meu grupo, alinhado com a minha sociedade em que eu estou inserido. Então vemos, por exemplo, esse comportamento também no período de Copa. Então todo mundo bota verde e amarelo, todo mundo tem um comportamento muito parecido naquele determinado período. E isso, se você for olhar, existe em vários grupos, em várias, entre aspas, tribos, nossa. Então, aquele comportamento de estar no grupo. E temos um terceiro, que é o que nos interessa, aquele processo de compras racional. Como é que ele se inicia? E eu gostaria que vocês focassem bem essa parte, porque ele é quem vai nortear todo esse curso de vendas. Porque entendendo o processo racional de compras do consumidor, do cliente em perspectiva, eu faço o processo de vendas. Se eu não entender isso, eu posso até fazer o processo de vendas, mas eu não terei controle sobre os resultados. E quando eu falo controle do resultado, não quer dizer que você vai vender em 100% dos seus clientes. Mas quando você vender ou quando não vender, você vai saber o que é que aconteceu. Você vai estar no controle da situação. Como é que começa esse comportamento racional de compras? Vamos exemplificar. Você abre a geladeira de casa e se depara vê que não tem leite. Então você se viu com um problema. Em face a esse problema, você vai buscar uma solução. Então você vai buscar caminhos de solucionar. Sei lá, alternativa A, eu paro agora, vou na padaria e compro leite. Alternativa B, eu coloco na lista de compras e vou comprar na semana. Alternativa C, eu na volta do trabalho eu paro no supermercado e compro leite e mais alguns outros itens que estão faltando. Você vai estabelecer alternativas. Dentre essas alternativas, você vai escolher uma. Então, supondo-se, não, vou agora na padaria comprar o leite. Então você vai na padaria, compra o leite. Na sequência, você consome, você avalia e você descarta. Então, esse é um processo. A avaliação pode ser, pode passar praticamente despercebida, como você abriu um refrigerante, você vê, estava gelado, não estava muito gelado, alguma coisa assim. É uma avaliação muito simples, até uma avaliação que pode ser mais demorada, até durante o próprio consumo, quanto, por exemplo, assistindo esse vídeo. Você está consumindo esse vídeo e nesse momento você também está avaliando se essas informações vão ser úteis ou não, porque mesmo que você não esteja me pagando nada, você está investindo o seu tempo. Então você vai avaliar isso e depois você promove um descarte do resíduo, se houver, daquilo que você consumiu. Então esse é um processo, vamos chamar um processo racional de compras. Em cima dele, a gente vai fazer um processo de vendas, de modo a que possa casar cada etapa do processo de compras com uma etapa do processo de vendas. E assim o vendedor vai poder conduzir o consumidor conforme como se fosse uma dança nessa negociação. Então, falamos agora a introdução do processo de compras. No próximo vídeo vamos falar do processo de vendas. Um forte abraço. Se esse vídeo te ajudou, dá um ok, dá um like. Se você conhece alguém que possa se beneficiar com essas informações,
compartilha com essa pessoa. Um forte abraço e muito sucesso para vocês.